Imagine estar vivendo um dia comum. Trabalho, trânsito, problemas familiares. De repente, o céu começa a se escurecer de forma estranha. A energia falha. Raios atingem o mesmo ponto repetidamente. O chão treme. E algo gigantesco emerge da Terra. Hoje vamos falar sobre Guerra dos Mundos, uma das invasões alienígenas mais angustiantes já feitas no cinema. Mas essa história vai muito além do filme. Ela já causou pânico real décadas antes de chegar às telas. Deixe aquele like espacial, inscreva-se no canal e marque o sininho para receber conteúdo de toda a galáxia. Os trípodes já estavam enterrados na Terra há milhares de anos, sugerindo que a invasão era um plano antigo. Isso muda completamente a percepção da ameaça porque não se trata de um ataque repentino vindo do espaço. É algo que sempre esteve aqui, esperando o momento certo. O chamado sonoro das máquinas se tornou uma assinatura do filme e referência cultural. A equipe de som criou um efeito simples, mas profundamente perturbador, que funciona quase como um anúncio inevitável de destruição. Spielberg evitou heroísmo exagerado e mostrou o fracasso militar como parte essencial da mensagem. Quando o exército enfrenta os trípodes, não há sensação de vitória iminente. Há impotência. Essa escolha reforça o conceito central criado por H.G. Wells. Diante de uma superioridade tecnológica absoluta, a humanidade se torna frágil. A cena do porão funciona como um verdadeiro thriller psicológico dentro da narrativa maior. O personagem interpretado por Tim Robbins representa o colapso mental diante do caos. Ali, o perigo deixa de ser apenas externo e passa a ser humano. Mesmo com grande uso de efeitos digitais, várias explosões e elementos práticos foram utilizados para aumentar o realismo das reações. Spielberg buscava autenticidade emocional, não apenas espetáculo visual. Já havia uma adaptação anterior, Guerra dos Mundos, marcada pelo contexto da Guerra Fria e pelo medo nuclear. A versão de 2005, por sua vez, reflete o medo do terrorismo e da vulnerabilidade urbana contemporânea. Lançado em 2005, o filme é baseado no romance clássico de H.G. Wells e dirigido por Steven Spielberg, com Tom Cruise no papel principal. Mas o que torna essa adaptação diferente de praticamente todos os outros filmes de invasão? Primeiro, o ponto de vista. Aqui não acompanhamos cientistas descobrindo a fraqueza dos alienígenas ou presidentes tomando decisões estratégicas. A narrativa é totalmente limitada a essa experiência de Ray Ferrier, um trabalhador portuário comum, divorciado, emocionalmente distante dos filhos, claramente despreparado para qualquer tipo de crise. Ray não é um herói clássico. Ele não tem treinamento militar, não tem conhecimento científico, não tem plano. Ele reage, e muitas vezes reage mal. Esse aspecto humano é essencial para o impacto do filme. Spielberg constrói a invasão como um evento repentino e incompreensível. Não há uma longa preparação. A primeira aparição do trípode é filmada quase como um registro documental, com câmera nervosa, planos longos e progressão crescente de tensão. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores fria e desaturada, criando uma atmosfera opressiva. O uso do som também é fundamental. O silêncio antes da destruição é tão importante quanto o barulho. O chamado metálico das máquinas funciona como um aviso inevitável. A estrutura do filme é fragmentada, colocando a família em diferentes cenários de colapso. A vizinhança destruída, a estrada congestionada, a casa isolada, o porão claustrofóbico, o ferry sob ataque. Não há estabilidade. O mundo está sempre piorando. Uma das imagens mais marcantes é quando cinzas humanas começam a cair do céu após o primeiro ataque. O espetáculo vira horror. A invasão deixa de ser ficção distante e se torna algo visceral. Além disso, o filme trabalha fortemente a relação entre pai e filhos. A invasão funciona como catalisador de amadurecimento. Ray começa como um homem egoísta e é forçado a assumir responsabilidade real. Diferente de muitos blockbusters, Guerra dos Mundos não oferece conforto. Não há vitória grandiosa, há sobrevivência. Quando falamos de A Guerra dos Mundos, é impossível ignorar o peso do nome por trás das câmeras. Steven Spielberg. Um dos diretores mais influentes da história do cinema, Spielberg construiu sua carreira explorando o medo, o desconhecido e, principalmente, a relação humana diante do extraordinário. Responsável por clássicos como Jaws, E.T., O Extraterrestre e Jurassic Park, ele sempre demonstrou fascínio por ameaças invisíveis, criaturas além da compreensão humana e eventos que colocam pessoas comuns diante do impossível.
Mas, diferente de muitos filmes de invasão alienígena, em A Guerra dos Mundos ele opta por algo mais cru e desesperador. Aqui, Spielberg abandona o tom de aventura otimista que marcou parte de sua carreira e mergulha em uma atmosfera quase apocalíptica. A câmera é inquieta, próxima dos personagens, muitas vezes caótica, como se estivéssemos vivendo aquele colapso em tempo real. Ele transforma a invasão alienígena em um pesadelo urbano, sujo, barulhento e desorientador. Outro ponto marcante é a decisão de contar a história sob uma perspectiva íntima. Em vez de focar em governos ou estratégias militares, Spielberg escolhe acompanhar um pai comum, tentando sobreviver e proteger seus filhos. Essa escolha narrativa aproxima o público emocionalmente do desastre e torna cada cena mais tensa. É interessante notar que Spielberg já tinha explorado a temática alienígena de forma quase mágica em ET, mas em A Guerra dos Mundos ele faz o oposto. Aqui, o contato não é encantador, é aterrorizante. É como se ele tivesse revisitado o mesmo tema décadas depois, porém sob a ótica do medo pós-11 de setembro, refletindo um mundo mais inseguro e vulnerável. Spielberg não apenas dirigiu o filme, ele transformou uma clássica história de ficção científica em um thriller de sobrevivência brutal e realista, mostrando que mesmo um diretor consagrado ainda consegue reinventar sua própria linguagem. Muito antes da versão cinematográfica de Spielberg, A Guerra dos Mundos já havia causado pânico real. Em 1938, o ator e diretor Orson Welles realizou uma adaptação da obra de H.G. Wells para o rádio, transmitida nos Estados Unidos pelo programa The Mercury Theatre on the Air. A apresentação foi estruturada como se fosse uma transmissão jornalística ao vivo. Boletins interrompiam a programação musical com relatos urgentes sobre cilindros caindo do céu e máquinas alienígenas destruindo cidades. O formato era tão convincente que muitos ouvintes acreditaram que a invasão estava realmente acontecendo. O resultado foi caos. Pessoas saíram de casa, ligaram para autoridades, buscaram abrigo e entraram em desespero. Embora o pânico tenha sido posteriormente exagerado pela imprensa, o episódio entrou para a história como um dos maiores exemplos do poder da mídia sobre a percepção coletiva. Esse acontecimento ajudou a eternizar a Guerra dos Mundos como algo além da ficção. A história deixou de ser apenas literatura e passou a representar o medo do desconhecido, algo que décadas depois o cinema exploraria novamente, mas agora com imagens impossíveis de ignorar. No filme Guerra dos Mundos, dirigido por Steven Spielberg, aquela fibra orgânica vermelha que começa a se espalhar pelo mundo não é só estética. Ela tem uma função bem específica dentro da invasão. Ela é basicamente uma forma de terraformação alienígena. Os trípodes começam a espalhar aquela vegetação vermelha, que muita gente chama de fibra ou teia orgânica, como um organismo invasor que altera o ecossistema da Terra. Ela se espalha pelos prédios, ruas, pontes e campos, como se estivesse reprogramando seu planeta para ficar mais compatível com a biologia dos alienígenas. Agora, sobre ser feita de sangue. No filme, há uma cena em que os trípodes pulverizam humanos e depois liberam uma névoa vermelha sobre os campos. Aquilo é fortemente sugerido como sendo material biológico humano processado, basicamente fertilizante orgânico. Ou seja, os alienígenas estão usando os corpos humanos para nutrir essa vegetação alienígena. Então ela não é inútil. Ela mostra que a invasão é permanente, não só militar. Indica que os alienígenas pretendem colonizar, não apenas destruir. Cria um visual perturbador que simboliza o planeta sendo infectado. Só que narrativamente ela não tem um confronto direto com os protagonistas. Ela funciona mais como ambientação de horror biológico do que como ameaça ativa tipo monstro. Guerra dos Mundos nunca foi apenas sobre alienígenas. Desde o livro de H.G. Wells, passando pelo pânico causado pela transmissão de Orson Welles, até a versão intensa dirigida por Spielberg, essa história sempre refletiu o maior medo da humanidade: perder o controle. O filme de 2005 não mostra heróis salvando o nosso planeta. Mostra pessoas comuns tentando sobreviver enquanto o mundo desmorona. E no fim, a humanidade não vence por força, apenas resiste. Talvez seja por isso que essa história continua tão atual. Porque no fundo, a verdadeira Guerra dos Mundos não é contra alienígenas. É contra a nossa própria sensação de segurança. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se na nossa frota estelar para participar das próximas invasões e ative o sininho para ser convocado. Até mais!